Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o conto A Menina que Tinha uma Mosca como Animal de Estimação, da autora Xin Han. Esse conto se encontra no livro As Boas Mulheres Chinesas. Agora vamos conhecer um pouquinho da nossa autora de hoje, a Xin Han. A Xin Han é chinesa, ela nasceu em Pequim em 1958. Seus pais foram presos na Revolução Cultural da China e ficaram na cadeia por 10 anos, então ela e seu irmão foram criados pelos seus avós maternos. Xin Han, ela é escritora, jornalista e radialista. E muitos críticos literários consideram que a Xin Han ela vai ser uma das mais sensíveis e competentes escritoras do século XXI. Em 2009, a Xin Han ela foi convidada para vir ao Brasil. Ela foi participar da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, e ela foi a primeira chinesa a vir nesse evento. Agora vamos falar um pouquinho sobre o conto. O conto A Menina que Tinha uma Mosca como Animal de Estimação fala de uma menina que ela escreveu uma carta. Nessa carta ela falava sobre o pai dela, mas ela não amava esse pai, e sim ela tinha muito ódio por ele, porque ela conta, que quando ela tinha 11 anos, ela se tornou mulher, ela menstruou no caso, e nessa época a mãe dela não conversava com ela sobre esse assunto, nas escolas também ninguém tocava nesse assunto, então ela não sabia de nada. A mãe dela só deu umas instruções básicas de higiene, como que ela tinha que se cuidar, e ali se encerrou o assunto. O pai dela era militar, vivia numa base militar e vinha visitar eles de vez em quando. E numa dessas visitas, ele ficou sabendo que ela tinha se tornado mulher e foi conversar com ela. Só que essa conversa dele deixou ela muito assustada, porque ele começou a acariciá-la, falando que ela tinha virado mulher, que ele queria ver como que ela tava, como que tava o seu corpo. E a partir daí, ele começou a molestá-la. Tem até uma passagem do conto que ela fala assim: começou a passar a mão pelo meu corpo inteiro. É gostoso quando o papai passa a mão assim? E a partir daí ela começou a ficar com muito medo dele, ela ficou aterrorizada. Quando ele vinha visitar eles, ela queria dar um jeito de fugir, de não ficar perto dele, pois esses ataques começaram a ser frequentes, e cada vez piores. E ele fazia isso falando que amava ela, e só que ela não podia falar para ninguém, principalmente pra mãe dela, porque o pai dela falava que se a mãe dela soubesse, a mãe dela já não gostava dela. E daí que ela ia odiá-la ainda mais, porque ia ter ciúme desse amor que esse pai tinha por ela. Um belo dia, o seu pai foi transferido para outra base naval, para outra base militar. E a sua mãe, ela trabalhava, ela não pôde ir com eles. E ela já cansada de cuidar sozinho dela e do seu irmão, o que ela fez? Mandou os dois ir morar com o pai dela em outra cidade. Daí ficou só morando os três. Ali sim começou o pesadelo dela, porque a partir daí ele molestava ela frequentemente, e não era só passando a mão. Até tem uma passagem do livro que ele fala que ele molestava ela, que ele abria as pernas dela com força e até ponhava os dedos em suas partes íntimas, Era uma coisa muito sofrida para ela. Ela já estava muito traumatizada. Ela pensou várias vezes em tirar a própria vida, só não fazia isso por causa do irmão, que era menor e precisava muito dela, porque se ela fizesse isso, com quem o irmão ia ficar, Porque já não tinha mãe lá perto deles. E o pai dela queria ficar só fazendo isso com ela, já não dava muita atenção para ele. Então, ela pensava muito no irmão dela. E a sua saúde foi ficando cada vez mais frágil, debilitada, porque ela não queria comer. E ela percebeu que ela indo para o hospital,
ficando lá alguns dias para se recuperar. O pai dela, até no hospital, ia lá, visitava ela, queria fazer alguma coisa com ela, mas ela tinha mais uma tranquilidade a mais. Então, o que ela fazia? Ela começou cada vez menos comer direito, fazer as coisas para cada vez mais ficar no hospital. Porque no hospital ela sentia que ela tinha um pouco de paz. Foi então que se passaram 2 anos, daí a mãe dela conseguiu transferência do serviço e voltou a morar com eles. Quando a mãe dela voltou a morar com eles, ela pensou que ali a sua vida ia mudar um pouco, que o seu pai ia parar um pouco com aquelas atitudes dele, mas ela estava enganada. Não parou, continuou do mesmo jeito. E ela também, um belo dia, ela contou para sua mãe o que acontecia. Ela pegou, falou, né, numa explosão de raiva, que ela brigou com o pai dela. Daí ela falou para a mãe dela ouvir que o pai dela a molestava. A sua mãe foi então saber o que estava acontecendo. Ela contou toda a verdade para sua mãe, pensando que ela ia ficar do lado dela e apoiar ela, né? Mas a sua mãe não ficou do lado dela. Falou que ela tinha que continuar com aquilo, tinha que suportar aquilo, fazer esse sacrifício pela família. Então ela ficou muito triste, muito magoada com a sua mãe, porque ela pensava que a sua mãe poderia ser a sua salvadora, né? Que ela teria algum amor de mãe, mas não foi isso que aconteceu. E quando ela estava no hospital, que ela escrevia algumas cartas, escrevia no seu diário, ela sempre desenhava uma mosca muito linda. E essa mosca significava para ela tudo aquilo que ela queria ter, que era o amor de uma família, o amor de um pai, de uma mãe, um amor verdadeiro, que ela não conheceu, que ela não conseguiu conhecer. E aquela mosca que ela conheceu no hospital, que ficava com ela falava que aquela mosca tinha dado carinho para ela, tinha dado um toque carinhoso para ela, um amor. Então ela começou a ter aquela mosquinha de estimação. Só que aquela mosca não resistiu tanto tempo, ela veio morrer e ela sempre pegava outra mosquinha como animal de estimação. E ela estava bastante tempo no hospital porque ela feriu seu pulso em um ferro. E uma enfermeira alertou a ela que moscas, né, traziam doença, que não podia ficar com ela lá no hospital. Né, podia dar uma infecção, alguma doença mais séria. E o seu braço ele já estava infeccionado. Só que as enfermeiras não tinham percebido ainda, porque ela usava um pijama de manga longa e cobria todo o braço. Então o que ela pensou? Ela pegou, esmagou uma mosca, passou no ferimento dela para infeccionar mais ainda, porque ela não queria mais viver. Ela tinha 17 anos e achava que já tinha vivido bastante, pois até ali a sua vida foi só sofrimento. Ela nunca tinha conhecido o amor verdadeiro, né, de um pai, de uma mãe. E aquele sofrimento todo, ali ela resolveu que a vida dela ia acabar. Ela ia morrer jovem, que ela já tinha vivido bastante. E esse foi o triste fim dela, realmente. Ela ceifou a vida dela, né? Ela veio a falecer. Quando seu pai ficou sabendo, ele ficou com um pouco de remorso, porque ele sabia que o culpado era ele. A mãe dela, digamos assim, não sentiu nada. A mãe dela não sentiu nada, então ficaram os 3. E ela sempre falava que sem ela na família, a família dela era uma família comum, né? Feliz, com o pai, a mãe e o irmão. E aí, né, se encerra o conto com ela tirando a própria vida, um final muito trágico, né, muito triste. E a gente pode ver que esse conto ainda é muito atual nos dias de hoje, porque isso acontece muito ainda. Meninas, jovens, né, sendo violentadas, estupradas por algum membro da família, por amigos muito próximos da família. E algumas vezes a mãe e o pai sabem disso e se calam. Por quê? Porque às vezes eles até tiram proveito financeiro, né, dessa exploração sexual,
que a menina tem, ganha um dinheiro, comida, mas a gente vê também que muitas crianças, né, muitas meninas têm medo de contar o que acontece com elas. Tem medo, tem vergonha, por quê? Porque o violentador, eles ameaçam, né, a matar elas, matar a família delas, fazer algum mal. E quando elas ainda são crianças, elas têm medo disso, né? Elas têm medo de perder seus entes queridos. Por isso que a gente tem que ficar atento a todo sinal que essas crianças, esses jovens dão. Porque, querendo ou não, eles mudam seu comportamento, né? Se são crianças mais dóceis, eles podem ficar mais agressivos. O sono modifica, eles não dormem direito. Eles têm um sono mais agitado, acordam várias vezes à noite. A gente tem que ficar muito alerta sobre isso com as nossas crianças, pois esse conto, ele trouxe uma história muito triste, né, mas que acontece até hoje. Falei bastante sobre as meninas, mas também acontece muito frequentemente com os meninos, né? A gente tem que ficar, então, bem atentos, né, aos nossos filhos, às nossas crianças ao redor. Então, o conto de hoje foi esse, A Menina, que tinha uma mosca como animal de estimação. Foi uma leitura muito boa, né, com um tema atual. Eu recomendo para vocês lerem e conhecer o trabalho da autora chinesa Xin Han. Muito bom. E até mais. Até breve com outros contos.